Tudo bem, pessoal? Mais um episódio do podcast Mesa de Choque, com a ilustre presença do Dr. Geraldo Papa, doutora Jurema Hatz e a minha colega Daniela Okuma. Nós já falamos do mercado do percevejo, o quanto essa praga veio ganhando relevância ao longo dos últimos anos. A gente falou da dinâmica de controle, manejo, comentamos sobre princípios ativos, manejo de entre-safra, e quando a gente fala de manejo de entre-safra, a gente já começa a olhar para a safrinha, para o milho. E agora a gente vai falar de pragas sugadoras na cultura do milho e o que a gente pode fazer para reduzir os danos, o prejuízo e a dor de cabeça que essas pragas têm causado, né, Dani? É isso aí, Eric. E nesse contexto também apresentar muitas das ferramentas aí que a Bayer vem trazendo para ajudar na proteção do cultivo, né? Para proteger o seu potencial produtivo. Entrando então nesse contexto, gostaria de saber um pouquinho dos nossos pesquisadores aqui presentes, né? Qual foi o cenário, né, do manejo de sugador? Como que foi a pressão de pragas aí nesses últimos anos? Olha, a saída, sugador, nós temos já mais, o produtor um pouco mais acostumado e até que sabe lidar melhor com o barriga verde, faz um tempinho que está aí. E o barriga verde, ele não transmite doença, é mais as toxinas, que é um problema. Agora, o que está dando a maior dor de cabeça para o produtor de milho, hoje a principal praga é a cigarrinha, da Albulus maides, que transmite um molicúdio, um tipo de bactéria de cutis mole, que dá o enfesamento e que não é fácil controlar. E vetor de doença não se brinca. Não dá muito para você falar qual que é o nível de dano de um bicho que injeta lá um micro-organismo e que fica na planta toda. Então, hoje, nós estamos com a principal praga do milho. A saída é genética, voltar a ser genética, né? Nós tínhamos as variedades geneticamente melhoradas, que eram resistentes, e agora a gente perdeu isso. Então, os geneticistas estão voltando e precisam voltar a trabalhar. E o que salva a lavoura agora? É o controle químico. Acontece que exige-se muitas aplicações. E isso preocupa, principalmente porque hoje o milho está num preço melhor, pandemia, não vamos nem entrar nessa questão, mas está pagando. E vai chegar um tempo que isso pode não pagar mais. Então, saber manejar é mais importante até a frequência do que a bomba, eu falo para a cigarrinha. Porque ele tem tanto medo, e ele tem razão de ter medo, porque o dano é terrível dos enfesamentos, quase que não colhe se bobear. O problema é que a gente não vê, né, no começo. A gente vai ver o dano lá depois. E já enfio. E aí o que ele faz? Às vezes ele faz uma bomba e é melhor ele planejar melhor e fazer a sequência nos momentos corretos do que jogar uma mistura ali, às vezes, que dá a impressão de um bom controle, aliás, até dá, mas que aí ele deixa um tempo, ele gastou um pouco mais ali, ele deixa um tempo sem controlar, e aí o enfesamento vem, e a hora que vem não tem mal o que fazer. Então, a minha opinião sobre os sugadores do milho é igual ao do professor. A preocupação do produtor é muito grande, tem que ter mesmo. E são duas pragas com danos totalmente diferentes, né? Uma, como o professor falou, é o dano mais direto, é a toxina, é o aparelho bucal, que seria o percevejo, né? O estrangulamento ali na fase de desenvolvimento inicial do milho. E esse aí nós temos condição, sim, de começar a manejar lá na soja, como nós falamos no episódio passado. Se eu fizer aquela última aplicação lá na soja, chamada aplicação de limpeza, com produto mar de choque, para diminuir essa população do percevejo, excelente. Então, o milho já começa a emergir sem essa presença do percevejo. Outra ferramenta fundamental para receber o percevejo quanto a cigarrinha é o tratamento de semente. O tratamento de semente tem um papel muito importante nessa proteção do barriga verde que está escondido ali no momento, ou na primeira geração de cigarrinha que vai migrar. Então, o tratamento de semente é a primeira no milho, né? Que eu considero assim, a primeira
para perceber seria lá na soja e o tratamento de semente seria a segunda. Já pensando agora na cigarrinha, que é considerada a praga mais difícil controle, e na verdade ela não é tão difícil controle. O problema dela é a migração, a proliferação, ela tem um monte de fatores dentro da sua biologia que aumenta muito a população da praga, exigindo então várias medidas de controle. Como o professor falou, a genética é fundamental e os geneticistas devem estar correndo atrás disso aí. Enquanto isso, nós estamos, do outro lado, tentando dar um amparo para o produtor na questão do manejo da cigarrinha, tanto químico quanto biológico. Mas, se o produtor não se conscientizar do milho tiguera, não adianta a gente todo esse nosso esforço. E o milho tiguera começa agora na semeadura da soja, as primeiras chuvas, começa a rebrotar milho onde foi plantado o milho. E esses milhos, nós estamos fazendo coleta de cigarrinhas e analisando já os enfesamentos durante o ano todo. E já no início do plantio da soja, a gente já vê já as cigarrinhas já enfesadas, já manifestando, carregando os molicutes, ou seja, fitoplasma, espiroplasma. Então, a conscientização agora, esse momento é muito interessante para esse podcast, né, professor? Nesse momento, começando a semeadura. Tem um vírus ainda para tem o vírus. Pois é. Nesse momento agora, vai começar a semeadura, começou a chuva. O que vai acontecer? Os milho tiguera começa tudo a brotar. E vir com força. E o produtor, às vezes, ele fica esperando a planta de milho crescer. Lá em Goiás, diz que é para fazer pamonha desses milho tiguera. Daqui a pouco eles estão dando comigo, meus conterrâneos. Meus conterrâneos. Mas exatamente, às vezes a gente fica assim indignado. Por que esperar a planta de milho desenvolver tanto para poder eliminar? Vai ficar mais difícil de eliminar com os herbicidas e vai oferecer muito mais cigarrinhas com molicutes. Então, uma das medidas mais importantes seria aí também a conscientização. Eliminar o máximo de milho tiguera nesse momento agora que nós vamos começar a receber as primeiras populações de cigarrinhas. Agora sim, com a licença poética da informação de milhões de novo, né? Agora, de novo, agora a gente está falando do milho, agora tem a licença poética autorizada. Cada episódio a gente vai soltar uma informação aí oficial. Não, e essa informação é importantíssima, porque puxa um gancho para um tema, né? Assim, manejo de cigarrinha não é só genética, nem só inseticida. Envolve herbicida, manejo de daninhas, né? No caso, isso, nesse exemplo, o milho tigueras e até fungicida, né? Mostra a complexidade de manejar o problema, a seriedade do problema e, como o professor falou anteriormente, o milho está pagando. Então, quando a gente falamos disso lá atrás, né, de dano econômico quando envolve cigarrinha, é muito grande, porque quando virou um problema sério, a gente escutando e vendo, recebendo vídeo, indo no campo e vendo presencialmente, um monte de milho caído, que tristeza que foi aquele momento, né? E agora a gente está evoluindo, graças ao trabalho de profissionais como vocês, levando informação para o produtor para poder desviar o máximo desse problema e ter a menor perda possível com esse complexo de sugadores, mais especificamente nesse momento falando de cigarrinha, né? E a gente, no passado, né, já houve um boom de cigarrinha, mas não teve esse tanto de tempo que a gente vem vendo a evolução aí de enfesamento, áreas, né, aumentando o índice de enfesamento. O que vocês acham que está atribuído a esse aumento, né, do índice de doença? Olha, a Jurema falou da pamonha e eu brinco ela do piqui, que não pode tirar do goiano, é o piqui. A pamonha também não. Mas sabe qual é o agravante no milho? Uma pergunta recorrente que responde um pouco o que você disse, por que agravou, o que acontece? Uma pergunta recorrente em milho. Olha, o vazio sanitário, né, que nós não temos o natural, como os climas temperados, ajuda, é bom. E eu sempre falo, olha, planeje que você fique e tal. Se você vê recomendação para cigarrinha, a tiguera vai estar sempre ali. Agora, o problema do milho, a pamonha talvez seja, que todo mundo, que aliás não é um problema, é uma delícia, mas que todo mundo tem milho no seu quintal. Então, como é que você faz um vazio sanitário eficiente de milho? Eu ainda insisto, porque como a cigarrinha,
até à luz dos conhecimentos atuais, dos meus conhecimentos, não se reproduz fora do milho. Então, por mais que você tenha os fundos de quintais com milho, quanto mais você conseguir planejar de um vazio, de um tempinho ali, você reduz. E no milho isso é mais complicado que qualquer outra cultura por ter milho em todo canto, no vizinho, numa chacrinha, no quintal. E a cigarrinha está sempre ali, né? Além dela usar os hospedeiros alternativos, não reproduz, mas está ali nas pastagens, que são bastante. Agora, o que aconteceu que aumentou muito cigarrinha de um tempo para cá? Tem um conceito antigo na entomologia internacional, chama pest shifting, uma tradução livre, seria pragas em substituição. E uma bênção que a gente teve no milho foi livrar com um bom controle excelente da principal praga anterior, que era a lagarta do cartucho, e que agora o milho está um tanto quanto livre para a cigarrinha. Então, aliás, acho que começou em Rio Verde, hein? É brincadeira. Acho que uns 6 anos atrás. Agora o Goiânia vai falar com o senhor, viu? Depois ela se defende. Ela é uma rioverdense. Mas, se eu não me engano, o primeiro foco de pesar de cigarrinho, que a gente estava livre dela por um bom tempo, foi de lá, e de lá vem aumentando. Isso tem a ver com a tiguera, que coincidiu com um aumento enorme, não é fácil livrar das tigueras. O plantio de milho em todo canto, e que o cartucho também ficou livre para ela, né? Então, alguém ia ocupar esse nicho. Tem folha à vontade. E a cigarrinha tá fazendo bem esse papel, e nós estamos com um problemão na mão. Vou fazer uma pergunta mais técnica aqui. Vamos pensar num produtor que tem 200 hectares de milho. Ele vai falar assim, eu vou fazer todo o manejo de entre-safra, vou controlar a tiguera, vou seguir a cartilha que eu estou ouvindo aqui no podcast Mesa de Choque da Bayer. Ok. Mas e se o meu vizinho não fizer? Não, a cigarrinha até é um pouquinho diferente, porque ela é muito migratória também, é trazida pelo vento. Segundo os especialistas da Embrapa, eles conseguiram medir até 20 quilômetros de deslocamento da cigarrinha. Durante a safra? Durante o ciclo dela. Nossa. Então, quer dizer, foi o Charles lá da Embrapa, o professor. Aí, então, eu vi o trabalho dele, ele apresentou no Congresso de Entomologia, onde ele conseguiu essa informação. Então, esse é diferente, por exemplo, do percevejo. O percevejo, se o vizinho não fizer, ele acaba com tudo que eu fiz. Agora, a cigarrinha não. Como ela permanece no sistema, já vou te falar onde. E ainda é trazida pelo vento. A gente fez essa pergunta no intervalo. Essa pergunta está querendo me perguntar. Onde que a cigarrinha fica? Onde a cigarrinha fica na entre-safra. Então, assim, essa praga não vai depender tanto do manejo do vizinho. Claro, sim, com o tiguera, com o milho tiguera, porque a preferência dela é o milho. Mas ela não reproduz em outras plantas, até agora, que não seja o milho. Mas ela sobrevive na cana, na braquiária, ela adora braquiária. Então, ela permanece ali naquele ambiente, só que ela não transmite os molicutes e também não reproduz. Então, ela vai servindo para ela sobreviver. Então, onde ela fica na entre-safra? Nessas plantas verdes que estão no sistema, de preferência as gramíneas. Muito bacana. Mas ela consegue reproduzir o seu ciclo? Não. Só se mantém? Não, só no milho. Agora, se ela achar um milho tiguera, agora, tiguera não é uma época do ano. Tiguera pode ser tiguera o ano inteiro. Aí ela reproduz o ano inteiro. Em Goiás tem algumas regiões, principalmente onde se vende milho doce, precisa de milho todos os dias, milho pamonha. Então, planta e colhe milho todos os dias no ano. A culpa é da pamonha. A culpa é da pamonha. Porque precisa de milho para todos os dias da pamonha, né? Se goiano fica sem pamonha, mas é mentira. Os paulistas também não ficam. A fama é dos goianos. Goiano é piqui. Piqui não fica sem. Aliás, piqui também, tá todo mundo... A pamonha está mais disseminada que a cigarrinha. E esse milho também que o chacreiro tem para criar... para a questão familiar. Então, realmente, nós temos tiguera o ano todo. Então, ela está no sistema o ano todo.
Agora, é um problema seríssimo que nós temos e temos que associar, temos que juntar forças, né, para a gente poder conviver com ela, até que os geneticistas estão desesperados também, estão trazendo algumas coisas já, mas ninguém vai trazer um milho resistente. Eles estão falando ainda em tolerância, e essa tolerância, ela apresenta esse ano que vem, na mesma área, já não se apresenta tanto. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda que tem que ser estudada. E o nível de dificuldade também de conhecer. Nós conhecemos muito pouco da praga, até quando ela causa dano na cultura, até quando justifica fazer o controle. Ela não manifesta os sintomas nos primeiros dias, aí vai apresentar o sintoma a partir dos 40 dias ou mais. Então, é um monte de informação que a gente está investigando ainda, sabe? Mas juntar forças, junto com vocês, com moléculas interessantes, igual nós temos com vocês aí, do portfólio Bayer, nós temos desde o tratamento de semente, nós temos o Crops, nós temos aí o Curbs, nós temos o Connect, nós temos o Imida sozinho, quer dizer, nós temos um monte de ferramenta que tem que ser rotacionada, associado com os biológicos. O biológico tem um papel muito importante. Muito importante. Eu gosto de falar a palavra associado. Para te contar uma historinha de andar de mão dada, né, Papa? Vamos escutar essa história. Mas, assim, é muito importante. Eu não gosto de rotacionar, eu gosto que os dois venham juntos, porque se depender de condições climáticas, um colabora mais, contribui mais, o outro menos. Então, assim, são um conjunto de estratégias para a gente conviver com elas. Se não for assim, a gente não vai chegar lá. Mas nós não vamos desistir, nós estamos juntos. Conta aí, Papa, a história. Não, mas, antes, Ju, você estava falando onde a cigarrinha fica na entre-safra, acho que a Júlia me ia responder. Não, deixa para responder no podcast. Vai te dar spoiler. Mas Billy Canciano, se você olhar, a natureza é muito pródiga na perpetuação de espécies. É incrível como a natureza trabalha para a espécie sempre perpetuar. Tanto a gente falou disso no marrom, no percevejo marrom da soja. Na cigarrinha, mas se ela não reproduz no milho, se acabar com o milho por um ano, ela volta, ela se vira na braquiária, na cana. Se vira na braquiária. Ela vaza para a braquiária. É um termo goiano. É sempre que eu falo, olha, falando do marrom, colheu toda a soja. E o que ele falou? Eu só me reproduzo na soja, vou morrer, não sei. Não, ele vai tentar ali, depois vai ter os percevejos e também as cigarrinhas se eu pudesse chamar de amigo, seria do meu amigo Charles Darwin. E a natureza faz isso muito bem. É lógico que o manejo coletivo, voltando a falar de cigarrinha do milho, ajuda, não extinga aquela situação toda do milho. Mas algumas pragas, isso é importante que a gente fale aqui para os nossos agricultores que estão nos ouvindo, a importância de manejo coletivo. E algumas pragas, a saída é manejo coletivo. O caso da cigarrinha, eu falei que a saída é genética, enquanto não vem, é manejo coletivo. Você falou, e o vizinho, e não sei o quê. A mosca branca, não é assunto nosso aqui, mas em diversas culturas, manejo coletivo. A broca do café, não é assunto, mas só para falar algumas pragas. O próprio percevejo marrom na soja. Então, são medidas de manejo coletivo tomadas coletivamente para baixar a população na região. Senão, fica cada vez mais difícil o controle. As pragas trabalham coletivamente, né? Sim. Com certeza. Elas trabalham coletivamente. A gente fala de população. Exatamente. Então, se a sociedade agrícola trabalhar coletivamente, vai ter mais força para enfrentar as pragas, né? É só se olhar os animais gregários, ou vamos falar em animal, né? Mas os búfalos, por exemplo, têm um enorme sucesso, né? O búfalo na África, porque eles vivem de forma gregária. Então, a vida social é um coletivo. O leão vai pegar os outros vêm e livram. E no mundo dos insetos, onde nós estamos, pensa nas pragas que são sociais. Veja a saúva, o grande problema que é. A vantagem adaptativa que elas têm por viver em sociedade. Aí você vai para cupim, né, entre outros
que vivem de forma coletiva. Então, a analogia de a gente também atuar coletivamente vai ajudar e muito, principalmente para essas pragas mais adaptadas à vida. Inclusive para cigarrinha, né, professor? Porque é o seguinte, a gente não vai achar uma cigarrinha por pé, a gente vai achar um pé com 50 por alguns pés de milho sem nada, a outra tem 100, 30, quer dizer, elas estão todas reunidas aí também. Quando a gente mostra o milho tiguera, o milho, em vez de verde, está amarelo. É de tanta cigarrinha. É triste de ver, de falar. Exatamente. Mas, como tiguera está mais espalhada, onde tem, lota, né? No episódio de manejo de percevejos na soja, a gente falou muito do momento de aplicação e tudo mais. No caso do milho, né, pensando no manejo de cigarrinha ou mesmo do percevejo barriga verde, a gente também consegue tirar essa mesma conclusão, melhor horário de aplicação, o melhor manejo possível aí. Quer responder, professor? Olha, foi bom. Eu tinha falado, acho que no episódio da semana passada, no podcast semana passada, que o barriga verde tem hora para comer. Então é diferente do marrom. O marrom fica ali, vai para lá, vai para cá. A aplicação tópica já ajuda. Isso. Por isso que tecnologia de aplicação também é importante. Olha a diferença para o barriga verde. Primeiro, não se expõe muito e fica mais embaixo da palha. Quando você vê barriga verde caindo no pano de batida, significa que ele está em dispersão. Você tem muito. Então, eles estão precisando dispersar. E depois, na palha, também tem hora para comer. Você lembra que eu falei semana passada que se tiver muito frio não sai, se tiver muito calor não sai e tal. Mas beleza, você pode falar assim, olha, nós vamos aplicar na palha e é assim, e quando ele sair, pega ele. Acontece que você reduz a eficiência. Se ele demora para sair, o resíduo vai se degradando. Então, quanto mais você conseguir pegar ele próximo da hora de saída, o resíduo, mesmo na palha, está mais fresco, ou você pega na aplicação tópica. Então, aí você vai falar, qual que é o melhor horário para controle de barriga verde? Vamos pensar quando o milho está charutando, né? Está emergindo. Normalmente, lógico que isso muda um pouco, se você estiver no sul, né? Muda um pouco, mas normalmente são das 10 da manhã, isso pode, numa região mais fria, avançar um pouco para as 11 horas, até mais próximo da metade da tarde para frente. Vai estar tudo ali esperando? Não, mas é um momento de maior atividade deles, que a temperatura está mais próxima do ideal. O meio-dia é para ser evitado? Aí você vai falar, eu sempre os agricultores falam, mas meio-dia eu vejo, eles estão saindo. Acontece que meio-dia, para a tecnologia de aplicação, já não é um bom momento, você tem corrente de convenção. Então, vamos falar em hora, das 10 às 11 ou das 9 às 11, muda um pouco de região, e depois das 14 às 16, 17. Enquanto estiver quente ainda. Para o percevejo, e falando ainda em alvo, momento de aplicação, para o percevejo é mais fácil porque não é mais fácil. É um inseto também que fica protegido, como o professor falou, mas eu quero dizer o seguinte, pelo hábito alimentar dele, pela pouca movimentação, ele fica quieto ali se alimentando, ele não migra mais, ele já chegando e acabou. Ele não vai sair dali. Então, as aplicações de inseticida, ele responde mais. Eu tenho melhores resultados, porque controla, se não controla, faço mais uma aplicação. O período de desenvolvimento do milho naquela fase inicial dá para ainda ele intoxicar nossa alimentação, e da sistemicidade e da aplicação tópica. Já a cigarrinha, como a migração dela é muito rápida e ela oviposita dentro endofiticamente dentro da folha da epiderme, então os ovos vão eclodindo e ela vai migrando e eu faço a aplicação, dá a impressão que os inseticidas não estão funcionando. Estão funcionando sim, eles estão controlando sim, só que a proliferação e a migração é tão alta que aí não tem aquele momento de aplicação e também de quanto em quantos dias que eu posso esperar de residual para cada inseticida. Então, na verdade, pelo operacional, nós temos que trabalhar de acordo com
a possibilidade, né, professor? A gente não vai recomendar a aplicação de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Mas os sementeiros, eles têm feito aplicações diariamente para reduzir a população da cigarrinha para manter o banco genético que eles têm. Né? Então, para o produtor, se ele conseguir fazer uma aplicação de 5 dias, para a gente está bom, de 7 dias associados com os biológicos, está bom também, mas mesmo assim, existe a possibilidade da transmissão dos molicutes, etc. Então, para perceber, seria mais fácil a gente conviver com ele, porque ele não é vetor de doença, e eu conseguiria mais sucesso, né, do que pensando especificamente na cigarrinha. Então, lembrar que é o seguinte, na fase inicial, os dois estão juntos. E eu tenho que intensificar esse controle na fase inicial, porque é ali que tudo começa, no caso dos molicutes. A biologia dessa praga é um desafio, então, né? É um desafio muito grande. E eu acho que é um bom exemplo para a gente estressar o conceito de manejo integrado de pragas, né? Porque tem que atacar de todo lado. Com todas as ferramentas possíveis. E né? Dando sorte ainda que ela se reproduz só no milho, né, professor? Só no milho. Ainda bem, né? Imagina. Se ela reproduzir na braquiária, aí nós estamos enrolados. Que a gente saiba. Pelo menos por enquanto, o Charles não ajudou ela a se reproduzir em outro lugar. Olha, ainda. mais uma dica que eu acho importante a gente passar para o produtor em relação à barriga verde. Isso foi desenvolvido pelo Dr. Rodolfo Bianco, do IAPAR, né, um grande especialista em percevejo de barriga verde, que você pode pôr iscas. E não que a isca vá controlar, mas a isca vai te dizer quanto você vai ter. Então, para dar uma dica aqui, o produtor pode, no final, na resteva da soja, ou quando a soja já está próxima da colheita, ou colhida e está na resteva, pegar, tipo, 2 quilos de soja em grão, você põe na água, deixa 10 minutos, essa soja dá uma entumecida, aí você escorre essa água, põe sal a gosto, abre uma cerveja. Não, o assunto é sério. Eu brinquei, mas o assunto é sério. É que sempre que eu falo isso, antes de eu acabar de falar, tem sempre um lugar que fala, abre uma cerveja. Você fala, você entumeceu um pouco a soja, escorreu a água e pôs um salzinho. Aí pronto. Mas aí, isso é porque o sal é um arrestante, percevejo, é um fagoestimulante. Aí você pega... vamos pensar num talhão, pode ser o talhão do tamanho que for, 10 tampinhas de margarina ou qualquer recipiente, plaquinha com parede baixa, porque o percevejo tem que entrar. Você espalha isso, logicamente, meio equidistante, no talhão da soja, põe uma bandeirola ali, senão você nunca mais acha aquilo lá, né? E volta 24 horas depois. E aí você vai ver, nas 10 isquinhas que você distribuiu naquele talhão, veja bem, antes da semeadura do milho, na palha da soja. Se você tiver, dos 10, você tiver de 1 a 2, tiver um percevejo, fica mais tranquilo. O tratamento de semente, que a Ju já falou, já vai te ajudar bem. Você vai ter uma infestação, uma população mais baixa. Se você tiver de 2 a 5... o risco já é uma população moderada, estou falando no milho depois. Então, você, além do tratamento de semente, você tem que pensar em aplicações logo depois que o milho emerge, no charuto. Se você tiver de 5 para cima, eu falo, amarra a cinta, porque você vai ter percevejo a dar com pau. Além do TS... e ali o TS é importante, o Neonic, né? Além do Cropstar, que a Ju já falou, o Neonic também vai muito bem para sugador. E aí tem gente que fala, mas o tratamento de semente, né, ele ainda pica. Sim, ele ainda pica, lógico, ele tem que picar, porque senão ele não vai puxar o produto. Acontece que ele vai picar mais ou menos 4 plantas, ou dar umas 4 picadas, e depois ele morre. Se você não tivesse tratamento de semente, ele picaria 20 e ainda sobreviveria. Então, o tratamento de semente é um abaixador de população. Mas se você tiver nessas iscas acima de 5, você vai, além de tratar muito bem semente, você vai precisar de aplicações sequenciais depois do charutinho, porque é percevejo a dar com pau, como dizia. A doutora falou num outro episódio, né?
do Barriga Verde, que ele fica ali esperando o momento de se alimentar. Ele está estressado, ele está... Hora para comer, né, Júlia? Mais ou menos na sexta-feira, né? Para tomar cerveja. Ele fica ali... E aí ele chega todo ativo, ele chega, né? exatamente. Aí o produtor, às vezes, fala assim, a gente recomenda, faz a aplicação, se necessário, no palitinho, né? E aí ele fala que bem no início da emergência, ele fala, não, mas agora que o milho começou, eu não estou visualizando ainda, mas o perceber já sabe, para ele, dependendo da profundidade da semeadura, para ele já germinou, ele já está se alimentando lá embaixo, não é ele sair da parte, se expor, é o momento ali daquela fase inicial, que vai coincidir ali mais ou menos com os 10, 12 dias, aí no máximo 14 dias da semeadura. E aí o milho já emergiu e já está saindo e ele já está fazendo a festa, né? Já está tomando a dele lá. E a isca também pode ser feita, funciona melhor ainda, mas é um pouco mais trabalhoso, com tufos de planta de milho em garrafa PET. Então, vamos supor, você está com a soja já no final do ciclo, você vai colher, já vai fazer o colhe e planta. Você pode pegar garrafas PET com um pouquinho de terra, pôr uns tufinhos de milho, irrigar, e você fica com uns tufinhos de planta em garrafa PET, você faz a mesma coisa com mais eficiência até. Só que aí o operacional já complica um pouco, né? O produtor vai falar, vou ficar plantando e tal. Então, com o grão de soja é mais fácil. Não, mas são ferramentas de monitoramento praticamente gratuitas, né? Que ajuda a saber quanto você vai ter. Quanto você tem que ficar esperto Se depois. você vai ter Quem vai controlar é o inseticida. Você vai ter que fazer essa complementação aérea. Se a população for baixa demais, só testa, talvez. Mas está difícil encontrar. Mas assim, vai ter região que ainda tem. Outra informação de milhões aqui no nosso podcast, né, Dani? Vamos lá. Puxando de novo a sardinha para o nosso lado, né? Eu já fiz isso em outro episódio. Eu tenho a oportunidade de fazer agora, né? A Bayer tem um portfólio que pode contribuir muito no manejo dessas pragas, né? A gente já falou aqui do Cropster no TS, a gente tem o Gaucho também, que é uma formulação de imida para o manejo desses sugadores. Tem o Curbix, que é a marca do podcast nosso aqui da Mesa de Choque, e o Connect, né? Que aliados a outras táticas de manejo, ferramentas de manejo, podem ajudar e muito aí o produtor a fugir desses problemas, né, Dani? Com certeza. E mais para frente ainda traremos mais novidades. Temos lançamento no ano que vem. Estamos na boca do gol aí para trazer outra ferramenta para colocar dentro desse sistema. Dá um spoiler aí, Billy. Ele atiça e não conta. Não, a gente vai ter nós vamos ter uma nova ferramenta, se chama Muralha Max, é um inseticida, é uma mistura de neonic com piretroide também, mas uma formulação bem mais ajustada às necessidades de hoje. Você viu como foi bom cutucar? Tá vendo? Tá saindo já. Mas vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem. Não estava lembrando, né? O que tá falando? O que esse cara... Não, a gente vive... Nós somos pesquisadores, eu e a Ju. Então, a gente vive de novidade. A hora que você fala que tem ferramenta, nós fica meio doido. É verdade. Parece o percevejo caçando milho ali. Tem um dado bem interessante, é que nos próximos 10 anos, a Bayer vai lançar 2,5 produtos por ano no nosso mercado. Então, assim, a gente tem muita solução para trazer nos próximos anos, em diferentes frentes, né, de trabalho. Isso só contando projetos que já estão em fase avançada, né? Em fase de registro. Em fase de registro, né? já, Legal. sem contar novos projetos, com possíveis parcerias com outras empresas também, que a gente tem uma frente muito forte trabalhando nesse sentido. Então, Que legal. Como pesquisadores e como comunidade agrícola, vocês podem esperar que a Bayer vai trazer bastante solução nos próximos anos. Além das frentes de biotecnologia e tudo mais. Quanto mais opções, né? A gente está sempre recebendo os questionamentos do produtor. O que eu faço para isso? Faço daquilo. Exatamente. Então, quanto mais opções a gente tem e quanto mais inovação, a gente sabe que a Bayer é uma empresa de inovação e nós gostamos de inovação, trabalhamos com pesquisa e estamos felizes com isso. Por favor, professor. E principalmente como está chegando agora o Curbix, com aceitação imensa e uma participação, uma contribuição imensa para o cenário de sugadores, né, professor? Porque
veio realmente assim para contribuir para essa rotação, para essa quebra de resistência. O mais importante foi a eficácia. A eficácia, o período de controle. Então, quando a gente escuta que está chegando coisas novas, a gente fica muito empolgada, porque com a chegada do CURP já foi um sucesso e a gente tem certeza que, com um bom manejo, a gente ainda vai conseguir ficar com ele muitos anos com a mesma eficácia que ele está aí hoje. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês, eu sei que vocês já sabem, nós discutimos resistência no episódio passado. E não interessa para ninguém que essas ferramentas tenham vida curta. Com certeza. Então, não interessa para vocês, indústria, que vocês, às vezes, podem perder uma ferramenta boa antes até de recuperar o enorme investimento que é o São desenvolvimento. mais de 10 anos. Mais de 10 anos, tantos milhões de dólares. Não interessa para o produtor, porque reduz, cada vez que uma ferramenta tem a sua vida útil encurtada, é uma opção a menos e a gente sabe que menor oferta, maior preço. E não interessa para a sociedade, que é quem paga tudo. Então, nós estamos falando de quanto é importante essa mulher e quanto é importante que se cuide dela para que ela fique bastante tempo no mercado. Nós já falamos de manejo de resistência, mas é uma coisa importante se reforçar. Não, é muito importante isso. Falamos aí de manejo, falamos da biologia das pragas, e temos uma monitoramento. especialista em manejo de resistência. Doutoranda em manejo. Quase doutora Daniela. E assim, nenhum desses produtos, né, seria tão eficaz se a gente não tem também uma boa tecnologia de aplicação. Então, deixo um chamado aí para vocês, para nos acompanharem no próximo episódio, que a gente vai estar trazendo um pouquinho desse tema à tona. Mais uma vez, obrigado. Professor Geraldo Papa, Foi um prazer. professora Jurema, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Tá sendo uma delícia gravar esse podcast aqui com eles. Vocês podem ter certeza. Conteúdo de muita qualidade que vai agregar muito aí nas decisões dessa safra e da próxima. Grande abraço, até o próximo episódio. Falou! Alô, até mais. Até.